Bom, então, gente, dando sequência, eu convido, então, o Mauro Mendonça. Ele é Mendonça, eu acho que ele não é meu primo, eu também sou Mendonça, que vai apresentar o segundo trabalho desse painel, né, de trabalhos em desenvolvimento. Né? É um tema muito interessante, que é proposta de pesquisa de mediunidade intervivos. Maurício. Bom, é o Maurício, sim. Maurício ou o Mauro que vai estar falando conosco? Maurício, Maurício. Maurício, desculpa, Maurício. Alguém Nada. errou está digitando o nome lá, Maurício. Maurício é um conterrâneo, um amigo de rede social, né, Exato. Maurício? Exatamente. Então, Perfeito. seja muito bem-vindo, viu, Maurício? Um tema muito interessante o que você vai desenvolver. Então, Ok. vamos ao trabalho. Bom, queria primeiro agradecer, né, a oportunidade da gente participar desse evento e também a oportunidade de expor esse trabalho que a gente está fazendo, ainda está em desenvolvimento, mas que é importante para que recebemos até críticas, orientações, para fazer um trabalho realmente melhor, tá? Então, eu vou começar aqui a apresentação, e aí, na medida depois as dúvidas, né, serão colocadas mais à frente. Então, vou compartilhar aqui, estou compartilhando aqui a tela. Tá, você vai compartilhar a tela. Pronto. Bom, primeiro, para poder a gente entender o contexto dessa pesquisa, é importante que a gente fale sobre o IPCE, que nasceu há quase 15 anos atrás, como uma ideia de um grupo de amigos interessado nesse aspecto científico do espiritismo que a gente considerava que era, naquela época, já bastante defasado, né, com relação aos outros aspectos, em termos de interesse. Então, as pessoas se interessavam muito mais pela parte religiosa, pela parte filosófica, mas a parte científica ficava muito a desejar. E, graças a Deus, hoje isso mudou um pouco, né? Tem muito mais atividades, tanto do meio espírita, como principalmente no meio acadêmico, uma quantidade de trabalhos muito grande, comparado com 15 anos atrás, quando a gente começou com esse nosso movimento. Naquela época, a gente, então, tinha alguns objetivos para criar o grupo, que era basicamente debater e divulgar, integrar pessoas que estavam interessadas nessa área, e tínhamos também um objetivo um pouco mais ambicioso, que era promover e facilitar o desenvolvimento de projetos de pesquisa. Então, a gente desenvolveu bem essa parte de divulgação, fizemos jornais, sites, temos um trabalho no Facebook, até que o nosso amigo salientou um pouco aí o trabalho, e antigamente também tinha um grupo de e-mail, então a gente procurou movimentar essa área, né, de interesse, juntar essas pessoas e debater e conversar, trocar ideias. E essa parte de desenvolvimento de projetos ficou sempre um pouco para depois, porque tantas outras coisas a gente não tinha muito tempo. Daí que, nos últimos anos, a gente resolveu implementar mais essa parte e procuramos estudar determinados aspectos, né, de reencarnação, mediunidade, uma série de aspectos mais objetivos, mais científicos, por assim dizer, né, fenômenos do espiritismo, e fizemos cursos, estudos, uma série de experimentos, e dentre desses experimentos, a gente começou a fazer experimentos práticos, digamos assim, com relação à comunicação mediúnica intervivos. Interessante que quando a gente começou a fazer isso, procuramos outros centros espíritas, né, para ver se algum grupo utilizava com mais intensidade isso, e foi assim uma surpresa, porque algumas pessoas, inclusive dirigentes, não sequer conhecia a possibilidade de que isso era possível, né? E chegamos ao ponto de, em alguma apresentação em um determinado local, ser questionado se esse fenômeno estava
em acordo com os aspectos doutrinários, se Kardec, ou por outra, né? Se isso estava nas obras de Kardec. E é um choque, né? Porque a gente sabe que Kardec, ele escreveu sobre isso, escreveu pouco, é verdade, mas escreveu. Tem casos relatados na Revista Espírita sobre isso. Kardec experimentou e não tem nenhuma dúvida quanto a isso, né? Em termos de doutrina. Outros pesquisadores também associados, que vieram depois, ou um pouco antes, também pesquisaram sobre isso. Então, a gente resolveu implementar. Não, então vamos, já que tem ainda tem essa aura, né, não de mistério, mas de não identificação com a doutrina, então a gente resolveu realmente estudar e desenhar, né, um projeto, um projeto de pesquisa que pudesse ser objetivo para esclarecer esse fato. Foi aí que nasceu essa ideia da pesquisa. E a gente fez, então, o projeto, tivemos vários estudos, várias reuniões, fizemos um grupo e passamos a trabalhar num projeto que pudesse estudar essa questão da mediunidade entre os vivos, ou como a gente passou a chamar, comunicação mediúnica intervivos. O objetivo dessa pesquisa era testar, né, verificar a hipótese de que os médiuns são realmente capazes de obter informações oriundas de um voluntário através de evocação, captação mediúnica. A gente passou a usar essa palavra captação, mas no sentido de diferenciar a evocação de pessoas desencarnadas, que geralmente é associada a desencarnado. Então, a gente passou a chamar esse momento do nosso trabalho de captação mediúnica, mas sem nenhuma pretensão de querer criar um termo novo. Tá? Bom, para isso, a gente idealizou uma metodologia utilizando um procedimento duplo cego, baseado nas pesquisas do Dr. Gary Schwartz sobre mediunidade, para que, através desse procedimento, a gente pudesse comparar estatisticamente a leitura psíquica, né, que se chama de essa captação, evocação, obtidas entre duas supostas fontes diferentes. Eu não usei nós não usamos o termo leitura, comunicação mediúnica aí, em si uma leitura psíquica, porque sempre, inclusive na literatura, em Bolzano, principalmente, a gente vê algumas nuances que, às vezes, pode até indicar um outro tipo de comunicação. Por exemplo, telepatia. Então, a gente foi um pouco genérico para sugerir que pode ser ambas as coisas. A gente, nesse momento, não estava interessado em saber se realmente era uma comunicação mediúnica, de fato, ou se era uma telepatia ou coisa similar. Foi dessa forma que a gente idealizou a metodologia. E esse projeto foi realizado pelo IPCE. Bom, para isso, a gente, antes de desenvolver o projeto, né, a gente caiu no campo para estudar. Então, estudamos onde tinha referência a esse tipo de fenômeno, principalmente Allan Kardec, né, para ver a base da doutrina. Então, a gente encontrou farto material, um bom material no Livro dos Espíritos, também um bom material no Livro dos Médiuns, e mesmo na Revista Espírita, casos que são relatados de Allan Kardec, inclusive ele sendo o agente, né, de pesquisador, né, fazendo as evocações. Ernesto Bolzano, que de fato é aquele que mais escreveu sobre isso, né, tem um livro chamado Comunicação Mediúnica entre Vivos, que realmente ele oferece uma coleção de casos e classifica para poder esclarecer um pouco desse fenômeno. Estudamos também a questão das comunicações, do animismo, né, a coleção da Aksakov, para poder comparar, Albert Roches, em alguns pontos também dos seus livros, e Hermínio Miranda. Hermínio Miranda, a gente também teve uma boa tempo que a gente passou estudando a questão que ele considera com relação à mediunidade e o animismo. Tá? Então, essa é a nossa base teórica que a gente pôde desenvolver. Bom, a pesquisa em si, acho que ficou repetido
A pesquisa em si a gente dividiu em alguns tópicos, né? Então, a justificativa do projeto, porque, como eu falei antes, a gente notou que tinha pouco conhecimento, mesmo entre a comunidade espírita, sobre a possibilidade de mediunidade entre vivos. A gente queria realçar esse ponto. E, consequentemente, uma baixa utilização desse recurso nas reuniões mediúnicas de assistência. Então, se você não conhece, você não usa. E pior, se você não conhece, você pode confundir e achar que uma comunicação que possa ser, que provavelmente seria de uma pessoa encarnada, você pode descartar aquela comunicação ou pode confundir com uma comunicação de espíritos. Bom, os benefícios que a gente encontrou, que a gente pode encontrar é o seguinte, é desenvolver um campo de exploração da mediunidade intervivos, que a gente considerou que era pouco explorado, e como experimento tinha a vantagem da gente poder controlar melhor as variáveis, né? Porque as pessoas estão encarnadas, então posso checar a informação diretamente com a pessoa posteriormente, de maneira direta, sensorial. Então, a gente também levou isso em conta. Nosso produto final, que a gente espera obter, é obter informações que apontem, né, essa possibilidade de realmente captar informações de pessoas encarnadas. Nossa metodologia, como eu já falei, é um procedimento duplo cego, que basicamente é da seguinte forma. Esse desenho que está do lado aí, ele dá uma ideia mais gráfica, né? Vou explicar. Vocês, por favor, olhem aí para o desenho, tá? Então, a nossa unidade básica de pesquisa a gente chamou de par de leitura. Então, para poder fazer a nossa pesquisa, a gente toma como base essa célula aí. Tem um dialogador, a pessoa que vai conversar com o médium, né? Tem um médium que é preparado para isso, selecionado, e ele, em momentos diferentes, vai fazer duas evocações, ou como a gente chama, captações. Então, vai captar, primeiramente, um sujeito-alvo número 1, a gente chamou de L1, e em outro momento, ele vai captar em seguida, né? Logo em seguida, ele vai captar um sujeito L2. Então, vai ter duas sessões, realmente, de evocação e de captação de informações. Um momento de L1 e um momento de L2. Nesse momento, o dialogador ele vai conversar com aquela pessoa que vai ser, né, fornecido previamente para ele, alguns minutos antes de começar as sessões, e a gente vai fazer aquela evocação. Quando for feita a evocação, o dialogador vai conversar com o sujeito-alvo sobre o assunto que interessar ao sujeito-alvo. Não será o assunto de escolha do dialogador, vai ser o assunto que o sujeito-alvo estiver disposto a conversar, conseguir falar. Então, a gente não vai perguntar CPF, número de telefone, nome completo, nome da mãe. Não, a gente vai conversar com a pessoa e, à medida que a conversa for transcorrendo, vão sendo feitas as anotações de tudo aquilo que o sujeito-alvo disse sobre ele ou sobre alguma informação que ele tenha. Depois de terminado com o sujeito 1, passa-se a falar encerra-se a sessão, faz as anotações devidas e depois, em seguida, se faz a captação do sujeito-alvo 2. E o processo, então, é repetido. Feito isso, serão elaborados 2 questionários que serão apresentados para o sujeito-alvo encarnado, né, sensorialmente falando. Ele vai, através de um formulário da internet, ele vai responder se aquelas informações que supostamente ele disse no momento da evocação realmente condiz com o que ele pensa, condiz com o que ele vive, as informações pertinentes a ele. E o sujeito 2 também vai receber um questionário da mesma forma. O detalhe é o seguinte, depois de feitos os questionários, questionário 1 e o questionário 2, é feito um sorteio, né? Uma randomização. É misturada os 2 questionários, e este questionário misturado, randomizado, é que vai ser enviado tanto para o sujeito 1 como para o sujeito 2. Então, eles não vão saber quais informações de respeito a ele
e quais informações de respeito ao outro. E ele vai responder as informações como se todas fossem dele. O que é que a gente espera? Que as informações que são dele, ele vai conseguir uma pontuação mais alta, ele vai realmente dizer, isso aqui confere comigo, isso aqui confere, isso aqui não confere, isso confere mais ou menos. Então, vai ter uma escala de 5 opções para ele definir isso. No final, depois de respondidos os questionários, fazemos, então, a apuração, uma pontuação, né? Então, vai ter a pontuação que o sujeito-alvo 1 fez com relação às suas perguntas e a pontuação que o sujeito-alvo 2 obteve com relação às suas perguntas. Então, é como se, na realidade, um sujeito-alvo é o controle do outro. Já que eles não sabem quais são as suas, você vai embaralhar ali e ele vai responder realmente, e a gente vai perceber se ele consegue, no seu questionário particular, obter uma pontuação mais alta do que as informações que não são pertinentes a ele. Essa é a metodologia que a gente elaborou e procurou seguir durante todo o trabalho, né? Com isso, a gente pretende, na nossa hipótese, é que a gente consiga provar, demonstrar, né? Provar é demais. É demonstrar que há uma correspondência de pontuação na identificação das suas informações. Quanto mais alto for a pontuação do sujeito-alvo em relação às suas pontuações, mais em relação ao sujeito-alvo 2, mais significa que houve uma auto-identificação. No final, eu vou mostrar um resultado do nosso teste inicial, né? Que a gente fez um pré-teste, uma operação para poder verificar o protocolo. A gente vai ver um exemplo mais claro com relação a isso. Eu sei que vão ter muitas perguntas sobre isso, muitas críticas, mas vamos ver se vai dar tempo para a gente falar. Vou ver meu tempo aqui também. Tá, ok. Bom, aqui é mais um detalhe do protocolo, na realidade, duplo cego, desculpe aí não corrigir essa informação, que é baseado num par de leitura e é composto de um médio captando 2 sujeito-alvos em tempos diferentes com o mesmo pesquisador dialogador, sendo uma leitura de cada um e um é o controle do outro, e vice-versa. Eu já expliquei no slide anterior. Então, só para tentar deixar mais claro, um exemplo. Digamos que durante a captação ou evocação número 1, tenha sido dito o seguinte, pelo médium, pelo o espírito encarnado, né, pela pessoa encarnada, através do médium. Ele disse, olha, tenho graves problemas de relacionamento com os meus pais. Pode ser uma informação que ele diga espontaneamente e a gente anota essa informação. E, de fato, na prática, houve esse tipo de informação. Tá? Então, quando o sujeito que a gente está testando, né, que foi um voluntário, ele receber aqueles questionários, que uma das perguntas poderia ser essa, ele vai responder, olha, essa afirmação é claramente aplicável a mim, não tenho a menor dúvida. Ou então ele pode dizer, não, isso aí é moderadamente aplicável. Ou apenas ligeiramente aplicável. A D, que é uma opção neutra, né? Pode ser ou pode não ser, ele não consegue se posicionar. E a E é a negação, né? Olha, isso aí não tem nada a ver comigo, não parece aplicável. Então, a gente, para cada opção, para cada ponto, para cada informação que é obtida, a gente coloca para o sujeito-alvo responder através de um formulário, né? A pontuação, então, é dada dessa forma. Se ele colocar que é claramente aplicável, é dado 4 pontos. E assim vai reduzindo. E se for, né, a opção E, se ele escolheu E, ele ganha 0 pontos. Então, significa dizer o quê? Para cada opção, a gente vai ter uma graduação de quanto que aquelas informações é aderente ao sujeito. Juntando isso em 5, 10 questões, a gente vai ter uma quantidade de pontos aí de 40, né, 50 pontos que podem ser marcados ou não.
Então, é daí que a gente compara as respostas do sujeito 1 com a sujeito 2, né? Dada essa escala aí. Então, um exemplo aqui, só para a gente entender. Foram feitas 10 afirmações naquela sessão, e essa sessão a gente tem duas tabelas aqui, dois blocos. Tem a do sujeito-alvo, que é o que o sujeito-alvo respondeu, e no bloco da direita tem o que a outra pessoa, né, o sujeito 2, que nesse caso ele passa a ser o controle, o que é que ele respondeu daquelas questões. Então, para cada questão, ó, da 1 até a 10, é feita o cálculo, né, do score que a pessoa que o objeto marcou com relação àquele questionário. Lembre-se que está misturado, né, as questões, eles não sabem de quem é quem. Então, essa é a nossa garantia de controle. Então, que nesse caso aqui, o sujeito-alvo, número 1, né, principal, nesse caso, marcou 33 pontos, do total de 40, então ele marcou 0,83 de assertividade. Seria uma pontuação bastante alta. O controle respondeu também as mesmas perguntas, sem saber, né, que era controle, e marcou apenas 26 pontos, ou 0,65%, 65%. A diferença foram 7 pontos a favor do sujeito-alvo, e ele corresponde a 17,5% a mais, né, essa a variação maior. Esse caso aí é um caso fictício, tá? Mas reflete que houve uma identificação do sujeito-alvo, ou seja, a pessoa que a gente estava avaliando realmente marcou mais pontuação, uma pontuação maior do que o controle. Então, só para ter uma noção de como é que é a marcação do protocolo. Bom, como é que a gente vai fazer a avaliação final? Primeiro, a autoidentificação, né? Saber se o sujeito-alvo ele consegue marcar uma pontuação maior no seu próprio questionário. Porque se que eu sou o sujeito-alvo, marcar 60 pontos e a pessoa que foi o meu controle marcar 70, então não houve uma identificação. Eu quero ver quantas vezes houve uma autoidentificação, que ele conseguiu chamar para si, né, as questões, as informações obtidas no seu momento de evocação. E outra é o grau de correlação, que aí o grau de correlação, ele não vai ser a identificação, sim ou não, mas também vai ser a pontuação, né, o quanto que ele teve de correlação, como esse caso aqui. Aqui foi 0,83 e o outro foi 0,65, o controle. Então, a gente vai ver, avaliar tanto se ele se identificou, no caso aqui positivo, e quanto que foi a diferença que ele conseguiu superior ao outro. Esse aqui foi nós fizemos um protótipo, né? Isso aqui foi um pouco antes da pandemia, e aí, infelizmente, a gente pretendia fazer 20 captações, né? 20 evocações. Mas, infelizmente, por causa da pandemia, a gente não pôde continuar. Aí nós encerramos com os 10 que a gente já tinha. Ficou na metade. Mas temos a ideia ainda de continuar no futuro, só não sei quando ainda, né? Depois da pandemia. Bom, no resumo dessas captações, dá para ver aí. Então, para cada linha, é uma captação. Então, a gente vê aí nessa coluna que tem taxa C, né? Realmente, tem a taxa P e a taxa C. A taxa P é a taxa que a pessoa se identificou, né? Que a sua pontuação. E na taxa C é a pontuação do controle. Nessa primeira linha aí, houve uma falha, né? Não foi identificada, está marcado como -1. O controle teve mais pontuação do que a pessoa que a gente estava estudando. Então, falhou nesse caso aí. Já na 2, houve uma positiva, e assim sucessivamente. Teve um caso que ficou bem marcante, que foi
esse que dá 0,38, aí, ó, acho que é o sétimo, o sexto, 0,38 de relevância, que a gente chama, né, de diferença, foi bastante significativo, mas, no geral, houve uma... Se a gente somar todas as relevâncias, né, todas as pontuações, deu um valor positivo de percentual de relevância. Já na identificação, a gente sente contar quem foi positivo, quem foi negativo, houve praticamente um empate, porque na metade foi, nesse quadrinho de baixo aí, ó, na metade, 50% conseguiram se identificar, mas teve um que foi neutro, né, deu 0, e a outra metade deu 40. Então, praticamente não houve um resultado significativo, foi praticamente o esperado pelo acaso em termos de autoidentificação. Mas eu queria observar o seguinte, esse protótipo, a gente não tinha como objetivo uma obtenção realmente positiva ou forte, primeiro pela quantidade, que foi pouco. Mesmo que fosse negativo ou fosse positivo, não foi o objetivo fazer o protótipo. O protótipo era testar o modelo, avaliar os resultados, a maneira como foi feito. A gente teve que, inclusive, mudar alguns procedimentos durante o processo, porque a gente viu que não era interessante. Aprendemos bastante com esse protótipo. E a ideia era fazer a pesquisa realmente final num momento mais apropriado, com quantidade maior, fazer as análises estatísticas e ver a quantidade realmente de testes que precisariam ser feitos. Então, por isso que foi considerada a nossa pesquisa aqui como, e é realmente, uma pesquisa em desenvolvimento, né? A gente ainda está desenvolvendo essa ideia para tentar, no futuro, talvez chegar em resultados mais significativos, digamos assim, né? Isso se a gente continuar com esse interesse e realmente for considerado promissor. É uma coisa que a gente precisa ficar avaliando o tempo todo. Bom, no mais, gente, obrigado. Desculpe aí, eu sei que é um assunto bem assim, né, muito complicado para expor no tempo pequeno, mas espero que tenha sido suficiente para dar a ideia do que a gente está fazendo. Obrigado aí a todos. Maurício, foi muito bom. E vou falar para você uma coisa, rapaz. Está bombando aqui também nas redes sociais, né? Tem muitas perguntas interessantes para você, né? E o pessoal está assim, falando muita coisa bacana relacionada com o trabalho. Depois vale a pena você dar uma conferida. Tá? Ok. Bom, eu vou colocar a primeira pergunta aqui. Marco, se você puder colocar aquela primeira pergunta, viu, Marco? Eu acho que eu não consigo. Acho que é só você. Mas enquanto o Marco vai colocando para todos, eu vou fazer a leitura dela já. Então, a primeira pergunta é o seguinte, ó. A pessoa fala assim, mediunidade não deve ser usada somente para o intercâmbio entre encarnados e desencarnados? Os casos que Kardec trata sobre comunicações de vivos se referem a espíritos emancipados, logo estão no mundo espiritual e não em vigília. Eu queria que você comentasse a respeito dessa questão aí. Você quer que eu faça que eu repita? Não precisa? Não, tá bom. Então, bom, a mediunidade, ela deve ser usada da melhor forma possível, né? Da melhor forma que é possível e para os melhores objetivos possíveis. Não vejo que tenha que ser usada só dessa forma ou só daquela forma. Se é possível você obter conhecimento, ou se é possível você ajudar algumas pessoas usando uma ferramenta A ou B, eu acho que não tem como você fazer essa separação. Com relação de ser pessoas que estão em momento, ele falou emancipação, mas digamos que esteja numa espécie de transe ou dormindo. Nossa pesquisa, a gente ignorou esse fato, tá? A gente sabe que tem diversas nuances sobre isso. Kardec coloca também informações sobre isso. Não há uma negativa em Kardec em lugar nenhum
de que seja impossível obter comunicações, mesmo em estado de vigília. No nosso artigo, depois eu posso disponibilizar para quem quiser, a gente faz um levantamento sobre isso, tá? E de modo que não há impossibilidade, pelo menos doutrinariamente não há. A gente está fazendo esses exames, esses testes, né, essas experiências, e aparentemente, eu digo aparentemente, né, a gente realmente pôde ver que não há impossibilidade da pessoa estar em qualquer estado, tá? Eu não vou brigar com os fatos. É isso que a gente observou. Mas é uma coisa que realmente precisa ser melhor estudado, sem dúvida. Mas não chegamos para... Não temos isso como variável de estudo. A gente não chegou nesse ponto. O Jader também faz uma pergunta, de certa forma, relacionada. Ele quer saber como que vocês distinguem, como que vocês separam a mediunidade da telepatia. Uhum. Certo, Caso já. Não, boa, excelente há uma pergunta. linha tênue, eu diria. É muito tênue. Então, a gente sabe que há essa dificuldade, né? Então, a gente procurou não categorizar, não tentar diferenciar. A gente obteve as informações da mesma forma que foi evocando. Tá? Então, a gente está testando a evocação em si. O processo, se é mediunidade, se é realmente uma mediunidade, ou uma telepatia, ou uma afinidade, ou seja lá o que for, a gente não está colocando isso como variável. A gente quer saber o seguinte: se houve uma transferência de informação entre o sujeito estudado, né, que foi evocado, e a informação que ele trouxe, se elas são consistentes. É só isso. Agora, aí para depois entrar com aí seria posteriormente para a gente tentar encontrar meios de diferenciar uma mediunidade autêntica, de uma telepatia ou de outra coisa similar. Realmente não houve essa preocupação. Ok. Mudando um pouco agora os ares aí, quais as referências, ou qual referências, né, que vocês utilizaram, ou melhor, quais as referências que estão disponíveis na literatura científica atual sobre esse assunto? Na literatura atual, a mais atual que eu tenho assim de conhecimento, assim, de literatura, é do Hermínio Miranda. A gente pode considerar atual, né? Já há mais de 30 anos. Mas a literatura mesmo, tratando desse assunto, está em Kardec e um pouco mais, até o próprio Bozano, né? Mas são todas bem antigas, tá? Atual mesmo, se a gente não considerar, porque aí tem que diferenciar a parapsicologia, que também entra nessa área aí um pouco. Então, não estou considerando esse como espírita, né? Mas de espírita mesmo, a gente está defasado com relação à literatura. Então, mas assim, não pensando na literatura espírita, vocês chegaram a ver alguma coisa da literatura acadêmica? Não. Ou não? Não. Assim, especificamente para essa pesquisa, não. A gente tem estudo, né, sobre telepatia, Ganzov, né? Mas não para essa pesquisa a gente não considerou, não. Ok. Bom, uma outra aqui, também do nosso companheiro Jader. Como você identifica os médios participantes da pesquisa? As pesquisas do... Aí o meu inglês não é muito bom, mas eu vou tentar aqui, vou arriscar. Obrigado, Marco. Obrigado. As pesquisas do Wendell Price, Maria, não vou falar assim não, né? Fizeram um pré-teste e certificaram os médios que eram capazes de perceber informações dos desencarnados com precisão. Eu estou perguntando como é que vocês identificam esses médios, né? Considerando que esse grupo ele faz esse tipo de trabalho. Certo. Não, excelente pergunta também. Olha, a gente fez uma divulgação entre as pessoas conhecidas mesmo, até na internet, para conseguir os médios, e a gente não colocou pré-requisitos muito difíceis, não. Bastava que tivesse prática mediúnica pelo menos 6 meses, tá? Esse foi o nosso pré-requisito. Porque a gente imagina e supôs
que, como a gente não está querendo obter informações precisas, como nome do pai, nome da mãe, a mediunidade da sua forma mais comum poderia ser capaz de apresentar esses desvios a favor, né? Então, não foi selecionado. A gente não pensou e não pensa ainda mesmo em fazer, para fazer seleção. Tipo assim, só vou usar os melhores médiums. Não houve isso. Bastava que a pessoa tivesse certo conhecimento, né, e uma prática de tempo razoável para a gente poder desenvolver, fazer o teste. Foi assim. Ok. Bom, eu não... Estou vendo assim, alguns comentários aqui. Bom, mas deixa eu pegar uma outra aqui. Então, que eu selecionei. Você já tocou um pouco nesse assunto, mas eu queria que você reforçasse um pouco mais sobre Tá. o método de entrevista de vocês, né? E Uhum. qual é o critério na análise das informações, né? Tá. E por último, assim, qual que é o referencial teórico? Sei que você já falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria que Uhum. você reforçasse um pouco mais. Certo. Primeiro, referencial teórico, né? Esses que eu mostrei foram os principais, tá? Mas é assim, o principal modelo que a base, evidentemente, a gente primeiro procurou certificar se Kardec tinha essa possibilidade, a gente considera que sim, e depois a gente tentou ver mais detalhes. Então, onde tinha mais detalhado no livro do Ernesto Bozano, né? Tem uma classificação maior, uma quantidade de casos enorme. Então, foi aí que a gente buscou mais informações, tá? A primeira pergunta, agora eu esqueci a primeira. Era Não, a outra é... Mas está fácil aqui. a primeira parte. Qual que é o critério da análise Ah, certo. das É aí que entrevistas? está aí que tá a vantagem, porque praticamente não tem análise. É colhida a informação e essa informação é elaborada uma sentença. O exemplo que eu mostrei. A pessoa disse, né, através daquela evocação, que tinha problemas com os pais. A gente coloca, tem um problema com os pais. Se ele disser qualquer outra coisa que seja relevante, né, assim, que tenha uma certa lógica, uma consistência, a gente coloca como informação. A não ser que tenha uma informação que não tenha sentido, né, lógico, mas todas as informações que ele falar que tenha um significado, a gente coloca como uma cláusula e depois ele, presencialmente, vai dizer se aquela frase ali condiz com a sua condição, com a sua personalidade, enfim. Não tem uma análise para identificar a resposta, não. Quem diz que aquela resposta é coerente ou não é o próprio sujeito. Perfeito, perfeito. Uma última pergunta. Como é que está assim, o estágio da pesquisa? Quantas pessoas vocês já entrevistaram? Quais as intenções de vocês? Né? A respeito do trabalho prático mesmo. Certo. A gente estava. A previsão era fazer 20 sessões, né? E, infelizmente, no meio do caminho tinha uma pandemia. Aí a gente teve que interromper, e aí a gente, para poder ter um resultado, a gente fez essa tabela parcial que eu mostrei no final. Então, foram feitos apenas nesse projeto. A gente fez outras anteriormente, como verificação, teste, né? Só para ver o fenômeno em si. Quando a gente resolveu, formatou o projeto, fez tudo direitinho de acordo com a metodologia, foram feitas 10 captações somente. Tá? Ok. É muito Bom, pouco, muito pouco. A gente sabe que é pouco. A gente esperava fazer uns 50 no geral final, mas infelizmente não foi possível. o Maurício, tem assim, e não é só aqui no nosso chat, porque tem também dos parceiros, mas tem muitas pessoas assim, trazendo informações, né, debatendo sobre as respostas que você vem passando para nós. Né? Eu peço para você depois, para dar uma lida assim, naquilo que o pessoal colocou, até estar Uhum. passando um feedback para eles, né? Certo, certo. Porque é um assunto que realmente é polêmico, né? É, Envolve sim. muitas questões aí, né, relacionadas
com a mediunidade e também com o animismo, né? Mas eu agradeço a você pela participação, viu? Ao seu grupo, eu acompanho vocês pelas redes sociais, eu sei da seriedade de vocês, eu vou continuar trabalhando. E dentro das possibilidades, né, tá seguindo aquelas orientações dos pareceristas, porque eu, nas minhas pesquisas, as que eu apresentei também em ENIP, eu também recebi, em todos os meus artigos, orientações. Sim, sim, Então, para importante. cada novo ENIP que eu participava, melhorava a qualidade dos meus artigos. Até mesmo no sentido de fazer uma escrita mais próxima da escrita acadêmica, né? Sim, Que isso facilita na hora que a gente apresenta para a comunidade, tá? Então, na medida do possível, vamos seguindo as orientações aí dos pareceristas, porque o grupo só tem que crescer, tá bom? Agradeço. Agradeço muito a participação de vocês e a colaboração. Um grande abraço. Abraço para todos. Tá? Até mais.